Olá! As cotas raciais são um modelo de ação afirmativa, implantado em alguns países para amenizar as desigualdades sociais. Em 1960, foi a primeira vez que essa medida foi tomada nos Estados Unidos. Para diminuir as diferenças entre brancos e negros, o sistema de cotas raciais no Brasil não beneficia apenas negros. Um exemplo é que nas instituições públicas da região norte é comum a reserva de vagas ou empregos para indígenas. Algumas universidades também destinam parte de suas vagas para candidatos pardos. Mas por que essa distinção? Por que uns precisam de cotas para entrar em uma universidade? O checkmate recebe o presidente nacional do movimento dos 100 universidades, MSU, Sérgio José Custódio, um dos criadores do ProUni, formado pela Unicamp em Ciências Econômicas. Obrigada pela sua participação. Em 2000, o sistema de cotas no Brasil ganhou visibilidade por causa da determinação do MEC. Mas só em 2004, a primeira instituição, a Universidade de Brasília, adotou o sistema de cotas. Por que houve essa necessidade de separar as raças? Bom, a questão das raças, ela remete à história do país. E ela é uma história muito dolorida. O Brasil, por 350 anos da sua história, teve a escravidão. E quem foi o escravo foi o indígena e foi o negro vindo da África. Recentemente, no Porto do Rio de Janeiro, descobriu-se que era um dos maiores portos de entrada de escravos trazidos da África. Descobriu-se ali, em escavações arqueológicas, e uma série de documentos históricos que comprovam essa tragédia. Então a televisão, a mídia mundial enfoca muito a questão judaica por conta do nazismo, que eu acho que foi o momento ápice da violência simbólica racial no mundo. Mas a história do Brasil com a questão da escravidão, com o negro, é uma história de contas ainda não acertadas. Qual o critério usado para a separação dos negros, pardos e indígenas? A política de ações afirmativas no Brasil, ela é como se fosse um rio, onde vários pequenos riachos convergem. Então, ela é uma política que está em debate hoje no Senado Federal, através do projeto de lei PLC 180, de 2008, que foi aprovado na Câmara dos Deputados depois de 10 anos. Então, ela reserva a vaga para 50% das pessoas que vêm, para quem vem da escola pública. E dentro desse percentual, respeita a proporção de negros e indígenas. O critério de negro no Brasil é aquele que é clássico no país, que é o do IBGE. Então não se trata de inventar nenhum critério novo, mas sim de respeitar aquela estatística já consolidada no país. Quem se beneficia com esse sistema de cotas? Eu diria para você, meio que marotamente devolvendo a pergunta, a cota que mais beneficia hoje gente no Brasil é a cota para brancos oriundos de instituições privadas, quem estudou na escola privada e rico. Essa é a cota real, que mesmo que não seja lei, é aquela que se vê nas principais carreiras dos principais cursos, particularmente das universidades públicas, não é? Então, o que se quer mudar é quebrar essa cota do privilégio, que é uma cota instituída pelas elites no país, que é como um funil, né, que só chega na universidade, nas principais carreiras, aqueles mais brancos que puderam, no geral, filho de papai e mamãe, todos somos filhos de papai e mamãe, mas filhinhos de papai, como o povo diz, não é? E que conseguiram, à custa de privilégios, não é? Frequentar as universidades públicas que são pagas com o imposto de todo mundo. Quantas vagas as universidades disponibilizam para os cotistas? Olha, hoje, cerca de 80 universidades disponibilizam sistemas de ações afirmativas no país, não é? Isso é muito pouco. Nós temos um quadro de quase 6 milhões de pessoas no ensino superior brasileiro.
o que também é muito pouco. O Brasil tem menos de 15% da sua população na universidade, em idade de ir para a universidade. Então, assim, nós temos 88% das matrículas no ensino médio público. Só que na hora de ficar com as vagas, essa estatística se inverte. Não é 25% das vagas, no geral, nas principais universidades públicas, ficam com quem vem da escola pública e 75% ficam para aqueles que puderam pagar ou cursinhos muito caros ou escolas privadas também de padrão muito caro, fora do padrão de renda do país. A novidade na história do Brasil, bonita, é que o ProUni, que é o maior sistema de cotas na história mundial, é um sistema de ações afirmativas, não é, que reserva vaga para a escola pública, respeita o negro, respeita o indígena, não é? Colocou quase 1 milhão, fruto de muitas lutas, mais de 10 anos de lutas, colocou quase 1 milhão, mais de 1 milhão já, né, de pessoas da periferia na universidade, de oriundos da escola pública. Além das vagas, existem as bonificações. Explique como elas são aplicadas aos bolsistas. Olha, a questão do bônus, é isso que você está falando? Isso, das bonificações. Então, o estado de São Paulo, ele é um estado muito conservador em diversos aspectos. Para você ter uma ideia, o estado de São Paulo foi o último estado a acabar com a escravidão. Não é? Bônus é uma ideia paulista para fazer de conta que está resolvendo o problema do acesso do pobre, do negro, do indígena, da escola pública, na universidade pública, que é custeada com o imposto de todos os cidadãos. Você compra um produto, você paga o ICMS, ele reverte, ele é a fonte da verba da Universidade Paulista. Então, o projeto de bônus, ele é uma ação meio que para não dizer que não se está fazendo nada. Mas qualquer passeio pela Universidade de São Paulo, por exemplo, você vai perceber, pelo perfil social da universidade, que ele um pouco que destoa do perfil social presente, por exemplo, na escola pública. O sistema de cotas, ele surgiu também como um benefício àqueles que não podem pagar o ensino superior. Mas esse sistema favorece os negros e os pardos. Por que não protegem os brancos? Quer dizer, de todos os brancos que têm condições financeiras para bancar uma faculdade. Olha, os brancos, os negros, os pardos, eles estão dentro do sistema. Não há um processo de exclusão do branco. A política pública de ação afirmativa que se quer instituir através do projeto de lei 180, que está no Senado Federal parado há 3 anos, ela é uma lei que contempla os brancos pobres, os negros, os indígenas. Não há uma situação de exclusão. O que há é a exclusão que existe hoje, é que ela é dolorida. Não é? Nós temos 4 milhões de pessoas que fizeram o último Enem, mais até um pouco do que isso. Quantas vagas existiam? Não é? E quem tomou conta dessas vagas? Então, esses dados objetivos precisam ser percebidos. Agora, outro dado muito forte é que o Brasil passa por uma mudança social intensa, percebida por várias pesquisas, por vários ensaístas, vários estudiosos da cruel distribuição de renda e desigualdade social brasileira. Veja bem, hoje existe pode-se dizer assim, uma nova classe média no país. Essa nova classe média, ela engloba, com certeza, a galera do ProUni. Então, a educação, o acesso à universidade, a política de cotas, as cotas raciais, as ações afirmativas, elas tornam mais coesa a sociedade brasileira. Então, ela é um antídoto contra a desigualdade, não é? Então, veja bem, hoje não há como o país avançar na sua inclusão social se ele não tiver políticas sociais direcionadas para o público-alvo, que é quem mais precisa. Precisa de direitos, precisa de exercer essa cidadania. Você acredita que as cotas são uma maneira provisória de resolver questões voltadas à defasagem do ensino público? Por quê?
As cotas, elas são uma questão de oportunidades iguais. Antes de tudo, as questões relativas à qualidade da educação, elas variam. A gente não pode dizer que a escola pública não tem qualidade no atacado. Há casos e casos. As situações de escolas públicas e as situações individuais, no campo micro, de pessoas que, mesmo com todas as dificuldades, superaram essas dificuldades. Agora, o que as cotas traz de diferente é a questão da motivação, é do destino. Porque se a pessoa sabe que ela, ali na frente, vai ter a oportunidade de concorrer em pé de igualdade, através do Enem, para acessar a universidade, e não vai ser um Fusquinha concorrendo com uma Ferrari, então o que acontece? Automaticamente, assim como aconteceu no ProUni, há uma disseminação de uma cultura de estudar mais, de ir para a universidade, porque aquilo vai estar ao alcance da pessoa, ao alcance da família. Então, nesse sentido, do mesmo jeito que o ProUni é um sistema de cotas para o sistema privado de educação superior, as cotas em debate no Congresso Nacional hoje, o PLC 180, significam garantir esses direitos também para as instituições do ensino superior públicas. Então, trata-se sim de um choque, de gerar por ondas, um choque de qualidade na educação pública, porque à medida em que a porta se abre, as pessoas por si só vão se mobilizar. Então, vai ter um choque de qualidade que interessa a todas as instituições públicas, privadas, todas as instituições do ensino superior, privadas ou públicas, porque vai haver um caldo de cultura maior. Num país que só tem 15% do povo na universidade, isso significa que é o próprio país investindo no seu povo. A Constituição Federal é muito clara no que se refere ao princípio da igualdade. Ela diz que todos os cidadãos que têm o direito de tratamento idêntico pela lei. Por que isso não funciona na prática? Mas essa pergunta você responde no próximo bloco. Nós vamos agora para um rápido intervalo. O Cheque Mate volta já. O Cheque Mate está de volta e hoje conversamos com o presidente nacional do Movimento Sem Universidades, Sérgio José Custódio. Sérgio, pela Constituição Federal, as pessoas brancas, negras e pardas são seres humanos que não diferem uns dos outros. Por que na prática isso não é realizado? Porque nós somos seres históricos. Nós não nascemos do acaso. Nós temos pais, avós, tataravós, e isso vai dar a configuração desse país. Esse país é muito diverso. Então, não integrar, não dar direitos, não tratar de fato, e não só na letra da lei, todos os cidadãos como iguais, é um mal da história do Brasil por conta das elites que sempre souberam organizar os seus privilégios e defender a ferro e fogo, com escravidão, com falta de política social, com falta de política educacional. Portanto, a desigualdade no Brasil, nesse Brasil que está entrando nesse novo milênio, ela precisa ser deixada para trás. É algo velho que precisa ser superado pelo novo. E esse novo passa por encarar, que o Estado brasileiro encare esses homens, essas mulheres que são vítimas dessa desigualdade e decida apostar neles. Olha, o Brasil é para vocês, o Brasil é para todo mundo. Vai ter Copa do Mundo, vai ter Olimpíada e vai ter direito de todo mundo ir para a universidade. Não vai ficar só a galera da geral assistindo o desfile de meia dúzia de bacanas. Olha, nós somos 100 milhões, se formos computar
a nossa força social real no país. A classe média nova alargada representa 100 milhões de pessoas. Eu diria para você que ninguém segura a força social dessa gente, nenhum político, nenhum privilegiado. Então eu acho que é uma questão de dias que aconteça o que aconteceu com o ProUni nas universidades privadas, aconteça nas universidades públicas. Por quê? Porque o povo está clamando por esse direito de igualdade. Então, é a igualdade real, a percepção visual, o tato, aquilo que as pessoas vivem no cotidiano, que vai falar mais alto do que a mera letra da lei. Aproximadamente 45% da população do Brasil é composta por negros, e apenas 5% deles estejam matriculados em universidades públicas. Por que esse número ainda é baixo? Por conta da herança histórica. É uma vergonha nacional, um país que deve tanto aos africanos, aos negros, aos seus descendentes, fazer de conta que não deve nada. Tudo bem, no século XIX, que não tinha democracia, que não tinha eleição, não é? A princesa Isabel podia assinar uma lei, não é? Declara-se a abolição e revoga-se todas as medidas ao contrário. Então, e não tratava da educação, não tratava da moradia, não tratava do emprego, não tratava da posse da terra. E jogava os ex-escravos ao Deus dará. Portanto, suas famílias, e isso foi se reproduzindo ao longo do tempo. Óbvio que quando a gente fala que tem que ter a questão racial presente na política de ação afirmativa para o direito à universidade no Brasil, nós estamos falando de onde a dor dói mais, de onde o calo aperta mais. Seria um absurdo o país fazer de conta que não tem uma população negra, sendo que todas as estatísticas mostram isso. A nossa população negra chega a quase 50%. Então, acho que ao fazer isso, o país está pensando nas crianças negras, naquele adolescente, naquele jovem, naquele cidadão que quer trabalhar, que quer viver feliz, que quer ser tratado por igual. Essa semana mesmo teve uma menina de 19 anos que passou na Universidade de São Paulo. O que ela disse? Ela era uma catadora de lixo. O que ela disse? Ela disse assim: chega de ser a exceção, tem que ter uma regra que vale para mim, porque eu consegui individualmente, mas que vale para minha família, para quem eu conheço, que tem na mesma condição que eu. Então, ao se tratar de lei, de estabelecer a política de cotas por lei, se trata de criar uma regra. E não é mais o jogo de que a exceção, porque só um país de exceção, ele mantém o privilégio ao longo do tempo. Quais são os critérios de avaliação para os cotistas? Não tem privilégio. Essa é uma questão que tem que ser muito esclarecida. Não há essa história de que vai de graça, vai de alegre, vai comer de graça, não vai pagar a conta. Não é verdade, não é verdade. Não há conhecimento na humanidade, vocês estão dando um exemplo aqui, certo? Que não seja problematizado, que não tenha um suor, que não tenha um esforço. O gosto, o apetite intelectual, ele requer trabalho. Então ninguém vai entrar na universidade de bobeira, porque passou um busão com a porta aberta e com a placa universidade. Não, a mulher, o homem negro da escola pública vão ter que estudar, vão ter que demonstrar qualidade no Enem. O que se trata é de mudar a regra do acesso e de multiplicar, um pouco como Jesus, não é? Multiplicou os pães e os peixes, multiplicar os direitos para que mais pessoas tomem gosto pelo conhecimento, que é o que vai fazer esse país continuar, hoje quinta economia, mas continuar sustentando e superando as suas desigualdades sociais, que são históricas. Qual a posição dos outros países em relação às cotas? Olha, o Brasil, em 2001, quando teve em Durban, por conta da eleição do Nelson Mandela, que é um símbolo da luta negra mundial, por conta do apartheid na África do Sul, então teve um encontro contra a intolerância, o racismo e as desigualdades correlatas. E o Brasil foi condenado justamente por quê? Porque as estatísticas da condição do negro no país, elas estavam na rabeira social, em última condição, um escândalo. O governo brasileiro começou a agir por conta da denúncia de fora para dentro. Então, os outros países enxergam o Brasil, não um Brasil loiro, enxergam o Brasil
daqueles que jogam na seleção brasileira. Tem negros lá. Enxergam o Brasil das cores que aparecem quando vêm os turistas visitar, que os olhos mostram. Então não dá para criar um Brasil de mentirinha, um Brasil que não é nos bancos, universidades financiados com o dinheiro do próprio povo, do povo negro, do povo da escola pública. Portanto, o estrangeiro hoje, que tem o Brasil como novidade por conta da mudança social que está acontecendo no Brasil, espera que o Brasil continue nesse rumo, supere a desigualdade. Ora, para o estrangeiro, o clássico é que o Brasil foi considerado o país do futuro, não é? E parece que esse futuro tem que chegar. Eu acho que a política de cotas, ela faz esse futuro vir mais rápido, não temos que esperar mais 500 anos. Como é feita essa fiscalização? Quem cuida disso? Eu acho que a fiscalização de quem tem as cotas hoje do privilégio, ela precisaria de uma boa olhada. Mas eu acho também que as políticas como o ProUni, elas dão certo. E aquela estatística de gente que tenta burlar, isso faz parte da condição humana. Então, sempre você vai ter, em qualquer política, em qualquer situação, mesmo na família, alguém, um ou outro, vai achar que é muito sabido e vai querer burlar. Mas eu acho que a gente não pode medir com essa régua, porque essa régua é a régua do preconceito, é a régua que não acredita no nosso povo. É a régua que diz, olha, tá, então você mostra o direito e a pessoa vai lá e mostra a vírgula, certo? Então eu acho que isso é um jeito preconceituoso de abordar as políticas de ações afirmativas no Brasil, certo? Porque elas sinalizam, sim, mudança consistente na qualidade da educação e na qualidade da integração social brasileira. Em 2007, gêmeos idênticos foram considerados de raças diferentes ao passarem por uma entrevista. Neste caso, como recorrer às cotas reprovadas? Como isso pode acontecer? Será que esse sistema é eficiente? Olha, eficiente não é o sistema atual, que privilegia os ricos e os bem-nascidos e os endinheirados. Esses casos, por exemplo, na UNB, há um critério, porque no ProUni não há o critério na UNB. Entendeu? Pode ser polêmico o critério da UNB. Mas assim, o que acontece? Esse caso dos gêmeos, ele foi transformado num cavalo de batalha, não é? Contra as políticas de cotas. Ora, a medida não é justa. Por quê? Porque o critério que está no Congresso Nacional não é o mesmo daquele da UNB, não é? Que tem uma comissão que verifica quem é negro ou não. É o critério autodeclarado. A pessoa se declara negro. A pessoa se declara negra, não é? Então eu creio que esse debate da UNB é um debate superado naquela metáfora que eu falei da convergência das opiniões, porque aí o projeto de lei que está hoje no Congresso, ele pressupõe, assim como no ProUni, a autodeclaração, que é muito mais legítima e que é muito mais bonita, inclusive. Para você, cota é um preconceito? Esse é o nosso checkmate. Cota é um direito. Cota é uma regra matemática. A regra é uma divisão, é uma porcentagem. A cota revela no país a necessidade de olhar com carinho para aqueles cujos tataravós, os avós, muitas famílias de pais que não tiveram oportunidade de estudar na vida, deram o seu sangue para construir esse país. Deram o melhor da sua energia para construir esse país. Então a cota é um acerto de contas com o passado do país e é uma aposta no futuro do Brasil. Hoje, o Checkmate abordou o tema Cotas Raciais em Universidades, com o presidente nacional do Movimento Sem Universidades, Sérgio Custódio. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.